Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Boa noite. O Opinião em Debate de hoje tem como tema o combate à violência contra a mulher, os desafios diários. E para isso, eu tenho aqui ao meu lado a Ava Santiago, que é socióloga. Boa noite, Ava. Boa noite, Jéssica. Boa noite, colegas. É sempre muito gratificante estar aqui no Opinião em Debate, especialmente pautando algo não só de grande relevância, mas, sobretudo, de muita urgência. Também tenho aqui comigo o Dr. Ricardo Matos, que é perito criminal. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todas as colegas, aos telespectadores. É um privilégio estar aqui e espero trazer o máximo de informações para todos. O prazer é nosso. E também temos aqui a doutora Gabriela Marques Rosa Randan, que é defensora pública do Estado de Goiás e também coordenadora do NUDEM. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Jéssica. Boa noite, colegas de bancada. E a todos os nossos telespectadores e telespectadoras que vão ter a satisfação de dividir conosco esse desafio do enfrentamento diário à violência contra a mulher. Exatamente. Na segunda-feira a gente marcou a data, né, do Dia Internacional do Combate da Violência contra a Mulher. E Ava, o que você tem a dizer sobre 2019? Como é que a gente tem enfrentado isso? Porque não é um problema atual, né? É um problema que a gente vem tentando combater há séculos, vamos dizer assim. Como é que você enxerga isso de uma perspectiva atual? Olha, Jéssica, essa pergunta, ela dá margem para a gente abordar várias diretrizes para pensar esse assunto. Os números de 2019, eles são muito alarmantes. Na verdade, não tem um dia que a gente ligue a televisão, o rádio, em que a gente não seja bombardeado com notícias de violência contra a mulher, de violência doméstica, de violência sexual. E, por um lado, isso é importante, é fundamental, porque a gente tem acesso ao que está acontecendo, mas, por outro, eu observo também que em determinadas situações acaba gerando uma paralisia, porque você é tão bombardeado por tantas informações, por tantos números, por tantas notícias, que você acaba perdendo o efeito do choque, então você naturaliza essa violência. Eu acredito que o fato de a gente estar noticiando mais, estar falando mais sobre isso, é não um ponto de partida, mas um resultado de um trabalho de bastidores que vem sendo feito por vários parceiros, pelas defensorias públicas, pelas mulheres que são militantes e ativistas em defesa de outras mulheres, por parte do poder público. Então, a gente foi somando forças de tal modo que essas violências passaram a ser noticiadas, porque até pouco tempo a gente ouvia gritaria no prédio, a gente ouvia a nossa vizinha pedindo socorro, a gente sabia de alguém da nossa família, da nossa igreja que apanhava há 1, 2, 10 anos, e isso não era noticiado porque a gente naturalizava, né? Em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher, e assim por diante. Então, noticiar isso já é um sinal de que o nosso paradigma a esse respeito tem mudado, ainda que lentamente. Falando em noticiar isso, ontem, na verdade, na segunda-feira, foi inaugurado a Sala Lilás, lá no IML, e o doutor Ricardo pode falar um pouquinho para a gente o que é a Sala Lilás, doutor Ricardo? Bem, entre as iniciativas de toda a segurança pública do Estado de Goiás, envolvendo as polícias militar, polícia civil e a polícia científica, no caso com o nosso Instituto de Medicina Legal, as medidas para não apenas prevenir, como a Patrulha Maria da Penha atua nesse sentido, mas também para apurar de um modo mais qualificado, um modo mais efetivo, os crimes que ocorrem contra a população feminina. Então, sejam crimes relacionados à lesão corporal, sejam crimes sexuais ou mesmo envolvendo violência psicológica. Então, foi criado um ambiente especialmente planejado para acolher e melhor atender as mulheres que precisam dos serviços de medicina legal,
que são mulheres que já são vítimas por si só da violência que sofreram e que não podem ser revitimizadas quando do atendimento policial. Daí um ambiente próprio, um ambiente em separado dos demais usuários do nosso Instituto de Medicina Legal, em que essa mulher encontrará médicas legistas especialmente treinadas para o melhor atendimento. E assim, claro, acolher e trazer as respostas no âmbito da investigação policial para que o autor seja punido nos termos da legislação, sem deixar de lado a atenção à vítima, que é a pessoa mais importante neste contexto. Falando na questão de vítima, a Defensoria Pública também tem feito um trabalho em relação a isso. Primeiro, doutora Gabriela, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que vem ser o NUDEM, né? Porque eu acho que talvez as pessoas possam não conhecer o trabalho. O que vem ser o NUDEM? Certo. A Defensoria Pública do Estado é uma instituição muito nova aqui. Embora a Constituição tenha nos trazido a existência no ano de 1988, somente agora no ano de 2015 que nós começamos a ter a Defensoria Pública implementada com defensores públicos concursados. E nesse cenário recente, no ano passado, no dia 7 de agosto de 2018, foi criado o NUDEM, o Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública, que é o núcleo encarregado de fazer o atendimento individual a mulheres ou a grupo de mulheres que se sentirem em situação de violência de gênero. Para que os nossos telespectadores e telespectadoras entendam, a violência de gênero é só a gente pegar um exemplo e ver se no lugar o homem seria vítima igual a mulher. Um exemplo que eu gosto de dar nas minhas palestras, um acidente de trânsito. Uma mulher está dirigindo o seu carro e sofre um acidente aleatório de trânsito. Um homem também pode sofrer um acidente desse? Sim, então não é violência de gênero. Agora, uma mulher está andando à noite com medo de ser estuprada e efetivamente é estuprada? Um homem anda com medo de ser estuprado? Não anda. Então, não, esse caso é uma violência de gênero. Então, o núcleo atende essas mulheres. E além da gente fazer esse atendimento individual de orientação jurídica, encaminhamentos para todas as nossas outras áreas da Defensoria que se fizerem necessárias, nós também trabalhamos de modo coletivo, com programas de educação em direitos, como, por exemplo, o super bem-sucedido curso de defensoras populares que realizamos esse ano, em que capacitamos mulheres da região noroeste para serem multiplicadoras, mulheres que trabalham no atendimento direto a essas vítimas, seja enquanto líderes comunitárias ou então como uma profissional de saúde. Então, a nossa ideia é educar em direitos essas mulheres para que elas saibam dar um primeiro socorro. Trabalhamos também com campanhas internas dentro da Defensoria Pública, programas de defensoria itinerante, enfim, temos feito bastante e ainda temos muito o que fazer. Gabriela, uma das leis que marcou muito, né, essa questão do combate foi a Lei Maria da Penha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história da lei e a importância dela no combate da violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha é a lei número 11.340 de 2006. É uma lei super recente e é reconhecida como uma das 3 melhores legislações do mundo. E somente com ela que veio o conceito da violência psicológica, a violência moral, né? Até que a violência sexual, a violência física, elas já eram bem retratadas no Código. Mas essa lei veio e ampliou, trazendo esses outros conceitos de violências. E, além disso, trazendo o inovador Instituto das Medidas Protetivas de Urgência. O que é a medida protetiva de urgência? É uma providência que a vítima solicita ao juiz através da delegacia de polícia, através do Ministério Público, através da Defensoria Pública, em que ela solicita uma providência, por exemplo, de determinação de afastamento do agressor, de distanciamento do agressor. Pode ser essa medida, pode ser a medida de monitoração eletrônica numa situação de descumprimento ou até de prisão. E ela retirou, a Lei Maria da Penha, a possibilidade daquelas tradicionais penas de cestas básicas, porque antes falava, não, eu vou bater na minha mulher, eu vou ali, qualquer coisa, eu só pago uma cesta básica, que é a popular transação penal prevista na Lei dos Juizados Especiais Criminais. Então, aos crimes previstos na Lei de Maria da Penha, isso não é mais cabível. Ava, a doutora Gabriela falou sobre diferentes tipos de violência. Acho que você começou falando sobre a questão da gente estar noticiando e estar pautando esse assunto, o quanto isso é importante. E eu acho que falta um pouco a questão de você trabalhar outros tipos de violência além da física, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso pra gente?
Olha, a gente tem dito, e eu acredito que esse seja um dos esforços mais urgentes, que é fazer com que as mulheres compreendam as situações violentas em que já estão vivenciando antes do primeiro tapa. Porque muitas vezes, se existe essa averiguação e essa mulher consegue concluir, eu estou já em um processo de violência, ela, às vezes, na maioria dos casos, ela pode sair desse relacionamento violento antes que ele se torne cada vez mais violento, né? Toda vez que a gente está junto, a Gabriela fala muito disso, que é o que a gente chama de ciclo, né, da violência, que você nunca está dormindo com o Dom Juan, que sempre te tratou como um príncipe, e de repente ele acorda e te dá um tapa. Ele vai dar sinais que esse tapa vai ocorrer em algum momento. Então, eu sempre digo para as meninas e mulheres por onde eu vou, se o cara te xinga, se ele te ofende, se isso é rotineiro, se ele não te deixa nunca falar, nem dar opinião sobre si mesma, sobre as relações domésticas, isso é um indício de que você está num relacionamento abusivo. Se ele toma o seu dinheiro, por exemplo, isso já é inclusive prescrito na Lei Maria da Penha, né, que é a violência patrimonial. Muitas mulheres não sabem, e essa é uma das violências mais corriqueiras, que é a mulher trabalhar e ter que dar o dinheiro para o seu companheiro, ter que fazer continha quando vai no mercado devolver o troco, umas coisas assim, parece só mesquinharia, mas não é só mesquinharia, é violência, sabe? Então, quando essas coisas acontecem, elas estão anunciando que uma violência física pode acontecer. Eu participei de um trabalho que era já com as mulheres que tinham apanhado. E aí todas elas contavam como era o relacionamento antes. E não teve uma que disse, olha, eu fui surpreendida, porque ele sempre foi um lorde comigo e de repente me deu um tapa. Então, meninas, mulheres que estão nos assistindo, se esses sinais estão acontecendo no seu relacionamento ou de alguma mulher próxima de você, se você é constantemente chamada, especialmente dessas três coisas, feia ou algo sobre a sua aparência, burra, algo sobre a sua capacidade, e louca sobre a sua sanidade, são formas de tornar a sua fala menos importante, menos relevante, de descredibilizar a sua denúncia. Então, se você está passando por uma dessas situações que eu descrevi aqui, talvez você em breve seja vítima de uma violência física. Então, evite isso, interrompa esse ciclo enquanto é tempo. E um dos maiores medos que as mulheres têm é a questão de fazer a queixa, de como comprovar, né? E nós vamos falar isso com o Dr. Ricardo daqui a pouco, mas antes nós vamos para o intervalo comercial, mas antes temos os nossos patrocinadores, a Pax Clínica. Funciona há cerca de 40 anos no Instituto de Neurociência, é uma instituição hospitalar de caráter comprovado, destinado ao atendimento de portadores de doença mental e de dependentes químicos. Ela fica ali na rodovia BR-153, no quilômetro 505, no sítio de Santa Luzia. E a Credijur, a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários com maior eficiência e menos custos. A Credijur, o telefone é 3216-0102. E na Viver Academia, o adulto idoso tem uma equipe especializada com longa experiência nas áreas de educação física, fisioterapia e nutrição. A Viver Academia promove saúde e longevidade através de exercícios cientificamente comprovados para melhorar a qualidade de vida do adulto e do idoso. E o Sebrae Goiás. O Sebrae está há mais de 4 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir o seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Nós voltamos daqui a pouco. Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros Etios Sedã e 3 caminhonetes Hilux 0 km para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Capimais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobicapimais.com.br. Se você ainda não é associado, agora tem mais um bom motivo para se associar ao Cicobi. Além dos melhores produtos e serviços financeiros, adquirindo algum produto da promoção, você pode ganhar veículo 0 km. Participe você também do Cicobi
Cicobi Cap Mais. Promoção autorizada pela CEFEL. Número 04-0000700/2018. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Você é PUC Total. Total porque é ensino, é pesquisa, é prática. E a PUC é total porque também é vestibular social. Bolsa de 50% até o final do seu curso PUC. Vestibular Social PUC Goiás. Inscreva-se agora. Venha para a PUC Goiás. Olá, neste domingo no Vida no Campo, vamos mostrar grandes histórias de devoção a Nossa Senhora Aparecida. Na agricultura, variação no preço do tomate movimenta o mercado. No mês das crianças, você vai conhecer o Gabriel, que com apenas 12 anos já mostra grande desenvoltura na área agropecuária. E no quadro da Roça pra Mesa, você vai conferir o passo a passo da tradicional bala de coco. Não perca, é neste domingo às 7 horas da manhã e eu espero você! Estamos de volta com Opinião em Debate. Como eu tinha falado no bloco anterior, eu queria que você falasse um pouco, doutor Ricardo, sobre a questão da denúncia. Muitas mulheres a gente percebe que tem um certo medo de denunciar, porque acha como é que eu vou comprovar, porque às vezes o machucado já não está, se foi violência física, né, não está tão exposto, mas qual que é o papel da perícia em relação a essa questão? Olha, há vários crimes no nosso país em que nós, como Força de Segurança Pública, sabemos que há uma subnotificação imensa. Dentre eles se destaca a violência doméstica e familiar contra a mulher, os crimes relacionados à Lei Maria da Penha. Nesse sentido, é muito importante que as mulheres procurem o auxílio tanto das unidades policiais, bem como de unidades de saúde, quando for o caso, para viabilizar, para que o Estado tome ciência deste caso em concreto e medidas possam ser tomadas. Claro, pela questão cultural, a gente sabe do temor, a questão do medo é natural, mas é importante vencer esse medo. É importante romper esta barreira. Por quê? Há muito tempo atrás, claro, a cultura sendo outra, anos 80, anos 90, época pós-Constituição de 88, bem recente, ainda havia até nas forças policiais esse grande preconceito de que seria frescura da vítima, de que estaria inventando algo. Então, hoje não é mais assim. Hoje, inclusive, os treinamentos para os integrantes das forças, seja policiais militares, policiais civis, nossos peritos criminais, médicos legistas, é completamente diferente. E a Sala Lilás é exemplo disso, as delegacias especializadas no atendimento à mulher são exemplo disso também. Então, a porta de entrada para a segurança pública vai ser a delegacia especializada no atendimento. E nós temos várias espalhadas estado afora. É muito importante. Mesmo que aquela agressão não tenha deixado vestígio, ou que o vestígio já tenha desaparecido, porque pode ocorrer também, conforme a natureza da agressão, é importante que ela procure, uma vez que os colegas delegados, agentes, escrivães de polícia, terão outros meios de investigação para chegar à verdade. E quando houver vestígios, este delegado de polícia ou delegada especializada no atendimento à mulher fará um encaminhamento à requisição de exame médico legal. Nossas equipes de médicas legistas estão especialmente preparadas para este atendimento, para essa detecção e, mais ainda, para este acolhimento a essas vítimas. Não só na medicina legal, como a Sala Lilás, agora inaugurada em Goiânia, mas também as próprias equipes de perícia criminal, que muitas das vezes se deslocam ao cenário. Isso é importante também que a sociedade tenha ciência, se deslocam ao cenário da agressão,
quando requisitadas pela autoridade policial, uma vez que, em paralelo à agressão física, costuma haver uma cena, costuma haver dano, costuma haver destruição naquele ambiente, que vai corroborar para a investigação, trazendo mais robustez para o inquérito policial e mais tarde para a denúncia do Ministério Público, garantindo assim a punição efetiva desse autor e, mais ainda, a proteção à vítima, que é o que todos nós queremos. Doutora Gabriela, em relação à violência psicológica, como seria feita para comprovar, né, na defesa dessa mulher, de que ela está sofrendo esse tipo de violência? Uma das modalidades, um dos tipos da violência psicológica mais utilizados é a violência através da ameaça. Hoje em dia ficou muito comum a ameaça através de redes sociais, ameaça por WhatsApp. Então, a dica que nós damos para todas que estão nos assistindo, que porventura estejam numa situação dessa, ou tem alguma amiga que precisa orientar alguém, não apague nada do seu celular. Deixe o seu celular para ele ser periciado e também tire os prints, né? Porque isso tudo pode ser juntado ali no momento do boletim de ocorrência, para que posteriormente possa haver a comprovação disso. Porque, infelizmente, esse tipo de crime, ele não vai deixar o vestígio material que vai ser periciado ali pelos nossos peritos. Ele vai, assim, nesse sentido de prova física, né? É uma lesão que não deixa provas aparentes. E, inclusive, se for também a questão psicológica, ela vai poder ser feita através de avaliação psicológica, né? Ali pelas psicólogas da DEAN. A DEAN daqui de Goiânia, pelo menos, tem uma equipe psicológica maravilhosa, né? E também através de psicólogos particulares, todos aqueles relatórios, laudos, eles podem ser, sim, utilizados para corroborar, né, a violência psicológica que essa mulher vem sofrendo. Na Defensoria Pública, a gente tem o nosso centro de atendimento multidisciplinar, e quando a gente verifica que é caso de violência psicológica, fazemos o encaminhamento para que a nossa equipe psicossocial, ela faça a avaliação, faça, se for, dependendo do caso, a visita em loco da residência desta vítima, para poder fazer a maior produção de provas ali naquele caso concreto. Tá certo. E Ava, uma outra dúvida que eu acho que nossos telespectadores, as mulheres que estão nos assistindo pode ter, é quando você vê uma mulher em situação de violência. Vamos supor, a pessoa que tem uma amiga ou uma vizinha que ela escuta alguns barulhos, como que a outra pessoa pode ajudar essa mulher que está sendo vítima? Olha, Jéssica, eu tenho dito muito que a solidão, o sentimento de solidão das mulheres, ele é fundamental na manutenção da violência. Então, as mulheres se sentem sozinhas, se sentem, a princípio, descredibilizadas e por isso não procuram ajuda e por isso não falam com ninguém. Elas não procuram ajuda nem na sua própria família, nem no seu ciclo mais próximo, porque elas acham que ninguém vai acreditar nelas. Mas elas não acham isso com base no nada, elas acham isso com base em um comportamento social corriqueiro e estabelecido, que é de descredibilizar, de desacreditar o que as mulheres dizem. Então, sempre que uma mulher é vítima de violência, as pessoas perguntam, mas o que ela fez para merecer essa violência? Se é uma violência sexual, com que roupa que ela estava, onde que ela estava, qual que era a hora que ela estava na rua? Então, eu dou esse exemplo porque ele me marcou muito, foi quando aquela adolescente de 16 anos lá do Rio de Janeiro foi vítima de um estupro coletivo. Isso ficou muito conhecido esse caso. Ela foi filmada, desacordada, com as partes íntimas sangrando, saindo pus, e dava para ouvir as gargalhadas dos homens que fizeram isso com ela. E as pessoas comentavam nos portais, mas estava no baile funk, se estivesse estudando não tinha acontecido isso, se estivesse rezando não tinha acontecido isso. E é mentira. Todos os dias, se você procurar, você vai encontrar notícias de garotas na escola que sofrem violência sexual ou que são mortas por companheiros, na universidade, dentro de casa. Foi a que estava em coma, que eu acho que inclusive foi periciada, Suzy, né? Por aqui, que estava em coma porque teve uma lesão na traqueia também depois do estupro, não foi? É isso? Na realidade, a questão da traqueia foi relacionada à própria traqueostomia que se faz normalmente em pessoas que estão internadas há mais de 10 dias, para questão de evitar a prevenção
para infecções. Mas, independente da causa da internação, a situação de vulnerabilidade da vítima é notória, o que torna o crime ainda mais hediondo. Já é hediondo do ponto de vista legal, mas do ponto de vista leigo, por assim dizer, é absurdo. Abjeto. Então, a vítima acabou morrendo posteriormente e tudo foi apurado pelas polícias civil, técnico-científica e agora esperamos que no âmbito do Poder Judiciário se faça a justiça aos responsáveis. Desculpa ter te interrompido. Não, imagina, esse exemplo foi muito bom, porque ele remete o nosso telespectador a algo que aconteceu aqui, né, debaixo dos nossos olhos, aqui dentro da nossa casa. E então, todo esse processo diário de fazer com que a palavra das mulheres tenha menos credibilidade, com que mulheres que denunciam violência, denunciam assédio no lugar do trabalho, sejam imediatamente taxadas como histéricas, como exageradas, como desequilibradas. Tudo isso que perpassa o nosso imaginário, e aqui falando um olhar mais sociológico, tudo isso pavimenta um cenário que faz com que as mulheres não tenham coragem de procurar ajuda, faz com que as mulheres não se sintam amparadas e acolhidas. Então, o esforço de vencer a solidão das mulheres, primeiro, ele é coletivo, independente se você conhece alguém que seja vítima. Agora, se você tem alguém no seu convívio que está passando por isso, a primeira dica que eu dou é: acolha essa mulher, ouça o que ela tem a dizer e acredite nela, porque nem sempre a mulher que te procurar ou que você oferecer ajuda vai estar disposta a denunciar, e eu tenho certeza que o Dr. Ricardo e a doutora Gabriela têm essa experiência de lidar com mulheres que não querem denunciar, que é nítido que elas sofreram uma violência, e elas até negam que sofreram violência. Lembro de uma certa feita conversando com a doutora Anelisa, que era titular da Delegacia da Mulher de Goiânia, e ela falando: Ava, já chegou aqui uma vítima grávida, com o rosto deformado, de tanto que ela apanhou, e ela falava para mim que tinha caído. E foram horas que a gente teve que convencer essa mulher a admitir que ela tinha sido vítima de uma agressão. Então, não necessariamente você vai conseguir levar essa vítima à delegacia no primeiro momento, mas só dela saber que o que ela está dizendo, você não vai perguntar para ela o que ela fez para merecer aquilo, pelo contrário, você vai ficar do lado dela, já é um ótimo passo. Doutora Gabriela, queria complementar? Isso, eu quero complementar, levar nossos telespectadores e telespectadoras a uma reflexão. No momento que uma pessoa vai registrar um crime patrimonial na delegacia, por exemplo, um crime de roubo, ela chega lá, essa vítima, e fala: não, eu tive o meu veículo roubado. Ninguém vai indagar para ela o que ela fazia da vida dela anteriormente, né? Enfim, o que você fez para o seu veículo ser roubado? Meu veículo foi roubado, houve uma lesão ao meu patrimônio, ok. Estado, Poder Judiciário, Polícia, ajam em meu favor. Agora, a mulher, né, Ava, o momento que ela resolve denunciar um crime sexual, fui estuprada, está em jogo todo o seu passado, toda a sua história. São vários fatores, né? Julga-se totalmente essa vida dessa mulher e ela acaba desistindo. E um dos desafios que nós enfrentamos na Defensoria Pública, que é o nosso tema hoje, né, é a questão da retratação. Né, nos crimes em que é possível a retratação, como, por exemplo, o crime de ameaça. É importante a gente esclarecer para os nossos telespectadores que um crime de lesão corporal não admite retratação, um crime sexual não admite retratação, que é você voltar atrás na providência que você pediu ali para ser investigada. Mas o de ameaça, ele ainda admite até uma determinada fase do processo. Nós temos um fluxo muito grande de atendimento na Defensoria Pública nesse sentido, de mulheres querendo retirar medidas protetivas e querendo se retratar das denúncias que fizeram. Elas, justamente por estarem inseridas nesse ciclo da violência que a Ava mencionou no primeiro bloco, elas têm uma dificuldade muito grande de se libertar. Quando elas criam coragem, vão até a polícia, fazem essa denúncia, elas muitas vezes se arrependem por estar na fase 3 do ciclo da violência. Se eu puder aqui só rapidamente descrever as fases do ciclo da violência. Claro. Nós temos a fase 1, que é a fase da tensão, a fase 2, a do ataque, e a fase 3, a da lua de mel. A fase da tensão é aquela fase em que acontecem as pequenas brigas, os xingamentos, né? Ah, você não serve nem para cozinhar, você é burra, você é feia. São usados ali aqueles adjetivos, né, que denigrem o psicológico e o moral da mulher.
E como a Ava mencionou, num relacionamento não se começa batendo, né? Quem que é a mulher que conhece uma pessoa hoje apanha que vai continuar nesse relacionamento amanhã? Não existe. No início do relacionamento, tudo são flores, né? Então, esse início, esse relacionamento abusivo começa muito sutil ali com um ciúme velado, um ciúme excessivo velado, transvertido como se fosse um cuidado, para partir para essa fase da tensão, até chegar na fase do ataque violento em que acontece a agressão física, e depois a fase 3 é por conta da lua de mel, que as pessoas retomam o relacionamento. O agressor fala, me perdoa, né? Eu estava bebendo demais, vou procurar um tratamento, vou parar de beber. Manda flores. Eu e a Ava, nós temos um trabalho junto às igrejas, né, às instituições religiosas, a gente gosta de falar, que aí o agressor fala, não, eu vou me converter, vou voltar para a igreja, né? E, enfim, aí a mulher decide perdoar e alimenta esse sonho da família feliz. O problema é que se não houver uma intervenção ali, pode ser que se chegue ao feminicídio. No próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre o feminicídio, mas antes os nossos patrocinadores do Complexo Sicoob. Com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, o Sicoob é a escolha certa para administrar a conta corrente da sua empresa. Afinal, nela você também é dono e participa dos resultados com serviços e produtos essenciais para o seu empreendimento crescer. Procure uma agência e se informe www.cicobi.com.br. Águas do Bem, a água mineral alcalina Levite, com pH 9,33, auxilia no tratamento de doenças como diabetes, câncer, coração, entre outras, além de ser um excelente antioxidante, ou seja, uma das águas mais alcalinas com o menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter sabor agradável. Águas do Bem, o telefone é 3255-9626. E a República da Saúde, faça das suas noites o momento mais leve e gostoso do dia. Agora, na República da Saúde, você encontra um jantar delicioso servido à la carte. Os melhores pratos com carnes, aves, peixes, além de massas, crepes e sanduíches. Fica ali na Rua 89, número 655, no setor sul. E o Implant Center. A Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais, onde profissionais especializados em diversas áreas odontológicas vão atender você. 3095 7592. Nós voltamos daqui a pouquinho. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Um laboratório de referência deve ter conveniência, com atendimento 7 dias por semana, mais de 35 unidades e a melhor equipe, agilidade, com resultados rápidos e equipamentos de alta complexidade em Goiás. Dedicação, dados precisos, coleta domiciliar, café quentinho e especialistas em exames de alergia e endocrinologia. Núcleo, reúne o melhor para a sua saúde. Laboratório Núcleo, cuidando de você. O dia a dia da cidade visto de um jeito diferente. No TJ Goiás, você tem a notícia com análises sem sensacionalismo. Nossos repórteres mostram os problemas e apontam soluções. E tem ainda artesanato, arte e culinária. TJ Goiás, de segunda a sexta à 13h, aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com a Opinião em Debate e eu queria falar de um assunto que talvez vocês não conheçam, doutor Ricardo. O Banco Genético do Estado de Goiás, como que ele tem ajudado a reconhecer, né, o criminoso, o violador, e ajudado as vítimas também? Bem, esse é um tema muito importante e que está intimamente ligado a essa discussão relacionada à violência contra a mulher. Já vista que o estupro é uma das formas de violência das mais graves contra as mulheres. E, nesse sentido, nós temos que informar que a Polícia de Goiás, Polícia Científica, dispõe hoje de uma ferramenta muito poderosa de investigação,
que é um banco de dados ou um banco de perfis genéticos, um banco de DNA, que funciona mais ou menos assim. Nossas equipes de perícia criminal se deslocam às unidades prisionais estado afora, claro, com fundamento na lei, a Lei 12.654 de 2012, coletam material genético de criminosos, de indivíduos condenados por crimes hediondos, como o próprio estupro, e este material vai para um banco de dados, ele é armazenado. Mais tarde, quando ocorre um crime, um estupro ou um feminicídio, qualquer que seja, em que o indivíduo deixa ali seu material genético, e isso é muito comum no próprio abuso sexual, nós agora não temos mais a dificuldade de antes. Qual era a nossa dificuldade? Depender da localização de um suspeito. Então hoje, muitas das vezes, e assim caiu, por exemplo, o maior estuprador em série, identificado pela polícia goiana, um indivíduo já condenado pela Justiça do Mato Grosso e que estava foragido, que já comprovadamente perpetrou mais de 29 estupros. Então, ele foi identificado justamente por esta ferramenta, claro, mais tarde corroborada pela atuação da Força Tarefa, que localizou e efetuou a prisão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para as vítimas que muitas vezes por medo, é normal, mas também por descrença no aparato policial, procurem, caso tenha ocorrido um abuso sexual, um estupro, não deixem de procurar a delegacia de polícia civil. Não deixem de procurar os serviços policiais, o encaminhamento para as unidades de medicina legal será feito, o material, uma vez coletado deste abusador, deste estuprador, muitas vezes ele será inserido no banco de dados e será feita a comparação. E aí, por meio desse sistema, que é interligado nacionalmente, inclusive, muitas vezes o indivíduo cometeu esse crime em outro estado, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Pará. Já aconteceu de termos um indivíduo que foi detectado pelo sistema, que ele cometeu um crime em Anápolis, outro em Lusiânia e outro no Pará. E o sistema cruzou os dados e indicou a autoria, e ele foi preso. Então, que comuniquem, que denunciem isso à polícia, porque com essa poderosa ferramenta de investigação, muitos estupradores que outrora ficariam impunes, agora não ficarão mais. Serão identificados e entregues à justiça para responder pelos seus crimes. Eu acho que é muito interessante, que a população precisa saber, né? Que existe todo esse sistema que pode proteger, não só a mulher, mas também ser usado em outros crimes também. Doutora Gabriela, eu queria falar sobre um assunto que eu acho que a gente precisa tocar, porque eu percebo que a opinião pública ela tem um certo problema com a palavra feminicídio. Eu não sei bem porquê, mas sempre tem um para dizer, é homicídio, não é feminicídio, para que usar o termo. Então eu queria reforçar a importância, né, de você usar o termo certo, para o tipo de crime certo. E o que isso mudou, né, depois da lei do feminicídio, na sua opinião? A utilização do termo correto, inclusive, ela é muito mencionada pelos nossos colegas e colegas peritos, para poder quantificar o que seria um feminicídio naquele caso concreto. Por exemplo, antes de existir a palavra feminicídio, antes de haver esse crime no Código Penal, todo o homicídio de mulheres, ele era quantificado no mesmo bolo, né? Então, tudo era notificado homicídio de mulheres. Então, não se havia distinção do que seria uma morte. Por exemplo, a mulher morreu atropelada no trânsito. É um homicídio de mulher. Uhum. A mulher morreu assassinada pelo marido dentro de casa. Era um homicídio de mulher também, né? A mulher morreu em razão do tráfico de drogas, homicídio de mulheres. Então, a estatística ela estava toda ali no mesmo bolo. E agora, com a separação dessa qualificadora do feminicídio, que é nada mais do que não deixou de ser um homicídio de mulheres, mas em razão do sexo feminino. Aí a gente ainda tem a divergência, porque o nosso legislador deixou a expressão sexo feminino, não falou gênero feminino. Então, por essa razão, o pessoal do direito aí também não chega a um consenso. Mas agora, nós temos a certeza que melhorou essa estatística, né, por parte dos nossos órgãos da perícia. Mas por que você acha que existe tanta polêmica em relação ao termo? Analisando de uma ótica social, amiga. Olha, eu acredito que algumas pessoas
têm muita dificuldade de compreender e de assimilar determinados direitos. Isso não é novo, pelo contrário, isso é mais antigo do que, como diz minha avó, do que andar para frente, porque eu fui fazer um estudo sobre a conquista do voto feminino, por exemplo, só para traçar um paralelo. Tinha uma grande resistência a que as mulheres pudessem votar, e nesse processo de resistência, eu estou falando lá de uma das primeiras constituintes do Brasil, a Constituinte de 1889. Qual era o argumento utilizado na época? Que se as mulheres pudessem votar, seria o fim da família brasileira. Veja isso, em 1889. Por causa dessa mobilização em desfavor do sufrágio feminino, demorou 50 anos para que o voto feminino fosse implementado. Então, existe sempre, e isso é histórico, determinados setores que se opõem à garantia de direitos de diversos grupos, de mulheres, de negros, de indígenas e assim por diante. No caso específico da lei de feminicídio, as pessoas querem dizer, vocês estão exagerando, vocês estão querendo uma lei especial para proteger mulheres, sendo que o Código Penal já seria suficiente para isso, a lei de homicídio já seria suficiente para isso, mas e eu não sou do direito, então eu vou falar aqui como leiga, do meu entendimento, que é algo absolutamente já estabelecido, inclusive no direito, que você qualifique, que você tipifique determinados crimes. Do contrário, você também não teria o latrocínio, você só teria homicídio. O que é o latrocínio? É aquele roubo que foi ocasionado de maneira mais medíocre, né, por causa de patrimônio. Então, nesse sentido, se você pode qualificar homicídio, desculpa. Se você pode qualificar um homicídio que ocorreu em decorrência do patrimônio para mostrar o quão grave ele foi, ou seja, você matou para roubar um carro, você matou para roubar um celular, é o latrocínio. Então, a gente tem também o dever de qualificar o homicídio em função de gênero. Por que aquela mulher foi morta? Exclusivamente por ser mulher. Aí as pessoas nos questionam o seguinte, mas nenhum homem acordou e falou assim, olha, aqui tem uma mulher, vou matá-la. Obviamente que não é isso. A gente está falando da construção do lugar de mulher entre nós. Vou dar, só para finalizar esse raciocínio, um exemplo. Homens morrem mais do que mulheres, que esse é um outro argumento muito utilizado, né, doutor Ricardo, doutora Gabriela. Mas olha aqui os índices do Brasil, nos homicídios, morrem muito mais homens. Quantos desses homens foram mortos por suas companheiras? Agora veja as mulheres que são assassinadas. Quantas delas foram mortas por seus companheiros? Então, se a gente fizer esse exercício matemático simples, a gente consegue transpor essa falsa simetria e conseguir alcançar o entendimento da importância da lei de feminicídio. Tá certo. Doutor Ricardo, quer complementar? Sim, complementando o que a Ava disse, eu fui perito de homicídios em Goiânia por 6 anos. E, efetivamente, nós atendíamos muito mais episódios envolvendo vítimas do sexo masculino do que vítimas do sexo feminino. Todavia, a maior parte, e assim, um número esmagador de vítimas masculinas, elas estão envolvidas com a criminalidade. Então, ou são usuários que muitas vezes devem aos traficantes, ou traficantes disputando território, ou então indivíduos que têm envolvimento com furto ou roubo e se desentendem. Então, quase sempre a gente tem este contexto. Ao passo que aquela porcentagem de vítimas femininas era, do ponto de vista maciço, ou seja, quase que total, devido à violência doméstica. Era um companheiro, era um ex-companheiro, ou alguém que queria se tornar companheiro e que foi dispensado, tomou um fora e não aceitou. Então, e até então, isso ficava do ponto de vista empírico, a gente só observava do ponto de vista, a equipe que esteve lá, a equipe que investigou sabia disso. Mas com a tipificação, com a inovação na legislação, isso pôde entrar de fato em estatísticas oficiais, entrar de fato nos números da segurança pública para se transformar não só em estatística, mas em políticas públicas para prevenção e também qualificar a repressão, que é a investigação desse tipo de crime, que é o que está acontecendo já com treinamentos para nossas forças policiais, como o que ocorreu nessa semana, próprio, específico para atendimento a essas vítimas, a própria Sala Lilás, o aplicativo Goiás Seguro, agora com um alerta específico, Maria da Penha, e outras medidas que foram e serão tomadas
pelas forças policiais goianas. Só complementando, Jéssica. Claro, doutora Gabriela. É igual como o doutor Ricardo falou, quando a gente faz a estatística, a gente diagnostica, possibilita a gente discutir e ter a real dimensão do problema para a gente trabalhar com as políticas públicas dentro da polícia, do judiciário, da defensoria pública, do Ministério Público, para a gente ver aonde que a gente está errando e que a gente precisa fazer melhor, né? Inclusive, Goiás, nós estamos no 5º lugar de feminicídios no ranking, segundo o último Atlas da Violência. Antes, nós éramos o 3º estado. Aí o ouvinte nosso pode perguntar, nossa, Goiás melhorou? Não, nós até pioramos um pouco o nosso índice. O porém é que teve estados que pioraram mais que a gente. Então, a gente precisa mesmo de ações, de programas como esse para a gente discutir esses problemas envolvendo a violência contra a mulher. E os dados são realmente preocupantes, né? Agora, no primeiro semestre, foram 1.290 casos de violência contra a mulher em Goiás e 15 feminicídios. Você queria complementar com algum? Eu queria, porque o doutor Ricardo chamou a atenção para um ponto que é o homem que sequer foi companheiro daquela mulher e se acha proprietário daquela pessoa, daquele corpo, daquela vida, daquele trânsito. Então, esse ponto me pegou mais assim, porque ano passado, uma estudante do ensino médio, uma adolescente de 14 anos, foi morta por um rapaz que queria namorar com ela numa escola estadual aqui no interior de Goiás, aqui pertinho de Goiânia. Então, 7 horas da manhã, ela estava em sala de aula, ele chegou com a arma e tirou a vida dela. E ele também era um rapaz muito jovem. Então, esse é um debate que a gente precisa encampar. Eu sempre digo, depois que eu me tornei mãe de um menino, eu penso, o que acontece na trajetória? Porque esse garoto, acho que ele tinha 16 anos, há pouquíssimo tempo atrás, ele estava nos braços da mãe, igual o Davi está nos meus braços. O que aconteceu nesse percurso que fez esse garoto se tornar violento, que fez esse garoto ter desprezo pela condição de mulher? Porque nós precisamos, sim, acolher as vítimas, mas nós temos um grande trabalho pela frente, que é resgatar esses garotos que estão adoecidos nesse processo de violência. Porque o que vai diferir o meu filho de um homem violento? O que vai acontecer com ele daqui para frente? Então é esse processo que precisa ser resgatado com urgência, porque homens que matam mulheres, que agridem mulheres, também estão doentes, são adoecidos socialmente por essa compreensão de que mulheres são desprezíveis, e a gente precisa também resgatar esses homens. Verdade, acho que é um tema interessante para a gente debater agora no último bloco, mas antes, a Joyce Barbearia é uma casa que oferece quase todos os serviços estéticos masculinos: cabelo, barba, tratamentos faciais, podologia, massoterapia, tratamento exclusivo destinado aos noivos também. Um ambiente totalmente pensado para o homem moderno. Fica ali na rua 1123, quadra 229, número 87, setor Marista, em Goiânia. O telefone é 3988-6223. E a Cerrado Acabamentos não é mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. O endereço é na Avenida Mutirão, número 2948, no setor Bueno. O telefone é 3922-5600. E o Subilt conta com 10 unidades, todas com localização privilegiada. O Maison Noivas tem um projeto inovador e exclusivo e oferece serviços e estrutura diferenciados. O Hot Belly é a segunda maior marca fundada pelo Sul e está presente em 5 das unidades. O WhatsApp é 984690453 e o telefone é 4012-1066. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. A Contac Contabilidade surgiu em Goiânia em 1977. O casal de contadores Agostinho e Rosângela Pedrosa fundaram a empresa com a missão de fornecer serviços e soluções contábeis inovadoras e de alto nível, com informação confiável e ágil para que todos os clientes possam atingir seus objetivos. O nosso objetivo é simplificar a contabilidade para que nossos clientes possam focar no seu negócio. Por isso, construímos a nossa empresa para fornecer serviços de confiança
e a melhor experiência contábil da atualidade. Uma estrutura contábil eficiente é essencial para qualquer negócio. A Contac auxilia na gestão da sua empresa. Aproveite seu potencial máximo, diminua seus riscos, cresça de forma organizada. A Contac está aqui para você atingir o seu objetivo. Contac Contabilidade. Você conhece o Sicoob? Nós somos uma cooperativa de crédito, um sistema feito de pessoas para pessoas, buscando melhores soluções financeiras para você e sua empresa. Oferecemos um leque completo de produtos e serviços financeiros, como conta corrente, linhas de créditos, cartões, poupança, investimentos, seguros, consórcios, previdência e muito mais. Uma linha completa de soluções para você e sua empresa com as melhores taxas de juros do mercado. E você participa ainda dos resultados financeiros da instituição a cada ano. Faça parte de algo maior. Seja correntista e dono de uma instituição financeira. Seja você também um associado. Saiba mais em www.sicobgoias.com.br. Agora a ciência e a cultura dos povos de língua portuguesa e espanhola mais perto de você. Acompanhe o noticiário científico e cultural ibero-americano e entre em contato com 14 países. Programa NCC todo domingo, meia-noite, aqui na PUC TV. O Opinião em Debate está de volta com o tema Combate à Violência contra a Mulher, os desafios diários. E agora, como é o nosso último bloco, eu queria saber a opinião de cada um de vocês em relação a esses desafios. A gente percebeu que a situação em Goiás e no Brasil tem sido caótica, por que não dizer internacionalmente, né? Porque eu vi que vários países marcaram a data de segunda-feira, fizeram campanha, falaram sobre o assunto, não é um problema só nosso aqui no Brasil, nem no estado de Goiás. Por isso que eu quero a opinião de vocês. Em relação a esse cenário todo, doutora Gabriela, como é que você acha que a gente pode arrumar tudo isso, mudar essa situação? Olha, eu sou como a Ava, eu tenho fé que na geração do Davi e da Melissa, nós tenhamos aí uma redução drástica dos índices de violência e que nós não precisamos tanto desses instrumentos da Lei Maria da Penha. Nós estamos agora aqui no estado de Goiás na campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Essa campanha começou na semana passada, né, no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. E estamos realizando atividades, todos os órgãos estatais, todos os entes estão realizando atividades de combate à violência contra a mulher. Nessa última semana foram realizadas audiência pública na Câmara dos Vereadores de Goiânia. Eu estive em Brasília numa audiência pública na Câmara dos Deputados. Na próxima semana será realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Então, a violência contra a mulher, ela deve ser enfrentada por todos de maneira interligada da rede, né? Não de maneira isolada. Precisamos melhorar, sim, aperfeiçoar os nossos serviços. Precisamos aperfeiçoar o serviço da Defensoria Pública, da Polícia, do Judiciário, das promotorias, mas, sobretudo, nós precisamos nos unir em prol da educação em direitos, né? Pegando a base, o que os nossos filhos vão estar ouvindo nas escolas, o que nós, enquanto mães, enquanto pais, estaremos ensinando para eles. Nós precisamos educar as nossas crianças e reeducar os nossos adultos sobre esse tema afeto ao machismo, a superioridade que o homem acha que ele tem sobre a mulher. Porque o fundamento da violência contra a mulher, Jéssica, é exatamente esse. O homem, ele acha que ele tem o domínio sobre o corpo feminino e que esse domínio deve ser exercido ainda que com o uso da força, né? Igual como a Ava mencionou, um adolescente que nem conhecia a moça direito, queria namorar, teve uma recusa de um pedido de namoro e foi lá e matou, praticou um feminicídio. Então, só com educação em direitos é que nós vamos mudar essa realidade. Doutor Ricardo, como membro da segurança pública no nosso estado, o que você acha que pode ser feito para mudar essa mentalidade, como disse a doutora Gabriela, machista? Ou você acha que não é por aí o ponto? Bem, nós temos que, pelo menos a minha ótica, atacar em 2 pontos. Uma situação a longo prazo,
que passa necessariamente pela questão cultural, socioeconômica inclusive, e, claro, exercício de empatia. Então, a pessoa, o ser humano, tem que exercitar a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Aí sim, a longo prazo, nós temos uma perspectiva de mudança, para termos uma perspectiva de mudança. Todavia, a situação é muito urgente. São vidas que estão sendo destruídas, não só quando do crime consumado contra a vida, do feminicídio, mas em outros aspectos. A ameaça, a gente tem visto, no contexto da segurança pública, em razão de do contexto de Maria da Penha, em violência doméstica, é uma ameaça que normalmente se efetiva. Então isso por si só destrói também a vida daquela vítima. Ela vai estar cerceada em sua liberdade, cerceada nos seus direitos mais básicos, por medo. E não há sensação pior para uma pessoa do que medo. Então, a curto prazo, nosso ataque tem que ser mais efetivo. Aí eu remeto às nossas forças de segurança pública. O que por um viés também não deixa de ser cultural. Até uma fala que foi muito repetida no lançamento do pacto no Centro Cultural Oscar Niemeyer, e já mostra isso, é aquela de que a frase anterior de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, hoje em dia já é passado. E aí, claro, é uma frase de impacto para enaltecer a segurança pública, mas não deixa de ser também real. Os criminosos, os indivíduos que se sentem no direito de cercear a liberdade, de subtrair o patrimônio, como a Ava bem falou, da violência patrimonial, que se acham no direito de cometer atos de violência psicológica ou mesmo violência física, tem que saber que no estado de Goiás as forças policiais estão atuando e não é que não vamos meter a colher. Ele vai ser, sim, algemado e entregue ao judiciário para que as medidas legais sejam aplicadas a ele. Então, o peso do Estado vai se fazer sobre esse indivíduo. A curto prazo é a solução. Claro, a curto prazo dependendo de questões educacionais e culturais, mas nós não podemos esperar também. Então, as duas vertentes têm que ser trabalhadas simultaneamente para que tenhamos uma mudança nesse cenário. Eu concordo plenamente. Ava, qual que é a sua opinião em relação aos nossos desafios diários? Olha, eu fui muito contemplada pela fala tanto do doutor Ricardo como da doutora Gabriela. Eu menciono que existem parâmetros que foram naturalizados, e eu acredito que essa seja uma das nossas maiores urgências, desnaturalizar determinadas coisas. Desnaturalizar, como a Gabriela bem pontuou, que mulheres são inferiores, não é simplesmente dizer eu amo mulheres, eu amo a minha mulher, eu amo a minha mãe. Isso é banal. Como que você atua nessa desnaturalização? Quando uma coisa que dizem é uma piadinha, passa a te incomodar e você começa a corrigir o seu colega de trabalho, você começa a corrigir as pessoas que te cercam. Olha, isso não é uma piadinha, aqui na nossa boca pode ser uma piadinha, mas lá na rua tem alguma mulher sofrendo por causa disso. Quando a gente ressignifica a divisão do salário, quando a gente ressignifica a divisão dos serviços domésticos, aí você pensa, Ava, isso tem impacto direto nos números de violência? Com certeza, porque as mulheres podem finalmente se apropriar dos seus próprios percursos e isso diminui a violência. A gente tem pesquisas que mostram, por exemplo, que onde a mulher empreende mais, onde ela aumenta a sua renda, porque o doutor Ricardo pontuou, isso também é econômico. Então, onde a mulher consegue gerar renda para si e para os filhos, ela também consegue se desvincular de situações de violência. Então, são vários esforços que culminam para esse resultado. E eu não posso deixar de dizer que o sentimento, eu já mencionei isso aqui, eu sempre friso isso, o sentimento de solidão das mulheres precisa ser vencido. A solidão e o isolamento das mulheres é político e é social, porque se uma mulher se sente sozinha, ela tem medo, ela não pede socorro, ela permanece num contexto de violência por anos, porque ela acha que ninguém está do lado dela. Então, se você tiver na sua vida, perto de você, uma mulher que está em situação de violência, mesmo que não seja física, deixe ela saber que você está do lado dela, deixe ela saber que você pode ajudar. Com certeza, esse passo tão simples pode romper um ciclo violento e salvar uma família. Olha, eu agradeço a presença de cada um de vocês comigo. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite, aprender com vocês aqui essa noite e pautar assuntos
desta importância não pode parar. Uma das primeiras vezes que a mulher apareceu na imprensa brasileira, na imprensa escrita, para ser mais direta, foi em relação a um assassinato, foi em relação ao feminicídio. Então eu acho que a gente precisa continuar falando sobre o assunto, precisa pautar o espaço da mulher na sociedade, não é só como vítima, ela tem a sua representatividade. Uma boa noite para vocês.